E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Beleza? Estamos aqui para mais uma aula, beleza? Vamos lá, aula de língua portuguesa para o oitavo ano, aula número 31. O assunto de hoje é correção das atividades da aula 27. Eu sou a professora Nina, estou aqui à disposição de vocês, tudo bem? Bora, gente! Então, nessa videoaula, faremos a correção das atividades da página 50 a 58 até o exercício número 6, beleza? Vamos lá. O assunto aqui desse capítulo, que é o capítulo 6, é texto de divulgação científica, a pesquisa ao alcance de todos, tá? E acho que esse título já dá uma resumida fantástica no qual é o objetivo desse texto de divulgação científica. Como a gente já sempre fala, né? A ciência, as pesquisas científicas e tal, são extremamente importantes, né, para todo mundo. E a gente não teria acesso a essas pesquisas se não fossem esses artigos que são escritos por jornalistas, né, repórteres que entendem do assunto, que são repórteres especializados, então eles entendem a linguagem técnica e eles fazem essa tradução, vamos dizer assim, da linguagem técnica para a nossa linguagem do dia a dia. Isso é interessante porque a gente fica sabendo de pesquisas de áreas diversas, né? Que influenciam no nosso dia a dia ou influenciarão no nosso dia a dia, dependendo do tipo de pesquisa. Ou então é só para informação. Eu acho que é fundamental a gente conhecer o que mais que a gente puder, ouvir falar de tudo quanto é coisa que existe no universo. Assim. Eu acho bacanérrimo quando a gente consegue entender ou saber um pouquinho de cada coisa. É muito legal. Né? E os textos, nesse sentido de divulgação científica, eles colaboram demais para isso, né? Eu lembro que eu falei para vocês na nossa videoconferência sobre uma revista que existia chamada Vídeo, super interessante, né? E ela era muito, muito legal, muito interessante mesmo. Não é à toa do nome, né? Foi uma pena ela ter parado de ser impressa. Pode até ser que ela exista virtualmente, nunca procurei, mas pode ser que sim. Mas era para aproximar realmente as pessoas do que está sendo feito nos laboratórios científicos, tá? Mas vamos lá. Então, esse capítulo aqui, a gente começa a correção de fato na página 52, e na 51 começa um texto, né, já de divulgação, população de Jararaca, Ilhoa, despenca. Quem já foi até a cidade de Peruíbe, dá para ver da praia, à distância, porque ela não é perto, mas dá para ver essa ilha aqui, que é a Ilha da Queimada Grande, né? Dá para ver sim no horizonte. E é lá que existe essa espécie de cobra que só existe lá. Olha que fantástico isso, né? Uma jararaca, que é uma cobra extremamente venenosa, que a gente tem vários tipos de jararaca por aí, mas esta especificamente só existe nessa ilha. Fantástico, né? Então o texto fala sobre isso aqui, né? Por que, que a população das cobras da ilha está diminuindo? Porque tem pesquisadores que vão lá e monitoram, né? Então eles perceberam que está diminuindo. Bom, então vamos lá. O exercício número 1 da página 52. O texto inicia com a seguinte frase: a jararaca ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Segundo o texto, quais condições caracterizam como o melhor dos mundos um ambiente onde esse animal vive? Bom, primeiro, é uma ilha, ou seja, não tem acesso à vontade de qualquer espécie animal. É uma ilha deserta, né? Porque não dá nem para morar numa ilha onde existe tanta cobra assim, né? Com certeza a gente morreria. E uma coisa interessante é que lá não tem nenhum predador para essa serpente. Por ela estar retirada, não tem, principalmente aves, né? Aves de rapina que costumam comer as cobras. Pode ser coruja, por exemplo, gavião, falcão. Pela distância que ela está, eles não vão. Então não tem predador. A ilha é deserta, não tem ninguém morando lá. Esse que é o ambiente bom para ela, né? Não tem nada que a ameace. B. Nessa frase, uma palavra nos dá a indicação de que, apesar das condições favoráveis, a serpente não vive no melhor dos mundos. Que palavra seria essa e por que ela nos permite inferir isso? Gente, é o verbo, o tempo verbal é poderia. Poderia, né? Porque ela está aqui, ó. Poderia é o futuro do pretérito do modo indicativo. Futuro do pretérito do modo indicativo, né? E nessa situação ele indica uma incerteza. Poderia
ia dar certo, mas será que vai dar? Tá? Então é por isso. Então essa palavra já indica que ela não está na melhor situação do mundo, tá? Ela poderia estar, mas não está. C. Na sequência dessa frase é dada outra informação que contraria a possibilidade de a jararaca viver no melhor dos mundos. Que palavra é responsável por assinalar uma informação contrária à palavra porém? Deixa eu até só virar aqui, pessoal. Um momentinho. Aqui. Então, vamos lá. Que eu virei aqui a página da apostila, tá? Então, aqui, palavra responsável por assinalar uma informação contrária. E o que é informado? É a palavra porém, né? Porém, que ela dá uma ideia contrária a essa informação de que a jararaca vive no melhor dos... Por quê, gente? Porque apesar das condições ideais, a população tem diminuído. Então, primeiro ele começa a informar aqui, apesar das condições ideais que existem na ilha, uma situação perfeita, sem predadores, né? Apesar disso, o número de cobras que vinha num patamar estável, estava sempre mais ou menos o mesmo número de indivíduos, diminuiu. E aí depois ele vai explicar por quê, uma das razões, tá bom? Então é isso, na segunda frase, qual que é a segunda frase? Segunda frase do texto, deixa eu voltar lá para vocês verem. Olha lá. Olha, vou ler tudo aqui, tá? A jararaca ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. Vive na ilha deserta de Queimada Grande, no litoral paulista, e não tem predadores. Tudo certo. Pesquisadores apontam, porém, que a população da serpente, que tem um dos venenos mais poderosos do mundo, caiu pela metade. Então, é o porém aqui que dá toda essa questão aí de... Não é bem assim, tá? Bom, vamos para 2. Deixa eu ver aqui. É isso aí. 2. A causa apontada para o problema no primeiro parágrafo mostra-se conclusiva e definitiva? Apresente o trecho do texto que comprova a sua resposta. Bom, a gente acabou de ver, estamos falando do primeiro parágrafo, né? É definitiva? É uma situação definitiva? Ai, não consigo tirar aqui, vou mais para cá. Pronto. Então, mostra com uma situação conclusiva e definitiva? Não, gente. Por quê? Porque eles têm fortes indícios, mas não provas concretas e definitivas, de que está havendo tráfico desses animais. Ou seja, o que quer dizer isso? Muitas pessoas traficam os animais, principalmente quando eles têm alguma utilidade científica. No caso da cobra, o veneno dela, vocês devem saber disso, né? Muitos medicamentos são feitos a partir do veneno de cobra. Inclusive, por exemplo, remédios para pressão alta e colírios para o glaucoma também. É incrível, né? Um veneno que mata em muito pouco tempo também pode trazer benefícios para a saúde. E aí é o seguinte, essa cobra só existe aqui no Brasil e nesta ilha. E muita gente de fora do Brasil gostaria de ter essa cobra para poder tirar o veneno e a partir deste veneno criar remédios. Se eles fossem fazer isso por vias oficiais, tentar comprar a cobra aqui do governo brasileiro, eles não iriam conseguir. Então, o que eles fazem? Eles tentam comprar e conseguem, pelo jeito, né, comprar essas cobras no mercado negro, ou seja, pessoas de coragem, porque eu não iria, né, gente? Vão até a ilha, capturam as cobras e levam embora, porque não tem uma pessoa que possa ficar lá na ilha. Você imagina uma ilha forrada de cobra, gente, quem quer ficar lá? Não é? Então, assim, eles monitoram a ilha e tal, mas não ficam vigiando 24 horas. Então, pela diminuição do número de cobras, eles começaram a achar, como eles falam aqui, eles têm indícios, mas não têm provas, de que alguém está indo lá e roubando as cobras. É isso, certo? É bem isso aí. Por isso que está falando, é conclusivo? Não, não é conclusivo, gente. É uma possibilidade. Eles têm indícios, certo? Terceira, algumas das afirmativas a seguir são dadas como fatos, ou seja, certezas. Outras contêm informações que são possíveis, mas não definitivas, tá? Marque um X naquelas que contêm uma marca linguística que torna a afirmação uma possibilidade e não algo factual, ou seja, uma coisa já concreta. Sublinhe a palavra ou expressão que o levou a escolher as alternativas. Então, vamos lá. São algumas alternativas. Vamos ver a
A jararaca ilhoa só existe em Queimada Grande. Não, porque ele está pedindo uma possibilidade. Essa aqui não é uma possibilidade, é uma certeza. B, a estimativa é que haja cerca de 2.000 animais. Estimativa não é certeza absoluta, ninguém foi lá e contou um por um. Então, assim, é uma possibilidade de que haja 2.000 animais. Então, a B você assinala e grifa estimativa, certo? Que é a palavra que leva, que dá essa intenção de possibilidade. A C, além disso, existe a possibilidade de a espécie interessar a biopiratas. A C também você assinala, porque tem a palavra possibilidade aí, tá? A D, os turistas poderiam intimidar os traficantes. Poderiam, não é uma certeza. Portanto, você assinala a D também e grifa poderiam. Na C, você assinala, não esquece de grifar possibilidade. A E já não interessa pra gente aqui, tá? Aqui, gente, tem um gráfico na página de vocês, mas eu não consegui copiar ele inteiro. Então, eu copiei só uma parte, que é justamente o que interessa pra gente, os números. E o exercício é: pinte as colunas representando o resultado da pesquisa apresentada ao lado, tá? Bom, então vamos lá. O gênero. Então você vê que tem lá o número 46 lá em cima, e embaixo o número aproximadamente no 22 ali, certo? Então é isso aí. Isso aí. Vamos lá. O gênero de texto, deixa eu ver aqui. O gênero de texto que você acabou de construir é chamado de. Aí tem tabela, infográfico ou gráfico. O que é isso aqui? Gente, é um gráfico, certo? É isso mesmo, é um gráfico. E a gente vai estudar essa questão de gráficos e infográficos nas páginas seguintes aí da apostila, tá? Beleza. Beleza. Vamos lá para 5. Deixa eu subir de novo a minha carinha aqui. Peraí. Ok, vamos lá. Algumas expressões dão certa leveza e informalidade ao texto lido. Reescreva estes trechos, trocando os termos grifados por expressões formais de significados equivalentes no texto. Então, tá bom, aqui tá uma linguagem informal, relaxada, descontraída. Eles querem, então, que você coloque de uma forma mais formal, dentro da norma culta. Então, cuidado, tá? Vamos lá. A jararaca ilhoa poderia estar no melhor dos mundos. No melhor dos mundos é uma linguagem comum, cotidiana. Mas como é que a gente colocaria isso da forma do português da norma culta? Eu vou ler aqui, tá? A jararaca ilhoa poderia estar muito bem em um verdadeiro paraíso, em condições ideais. Dessas aqui, eu ficaria em condições ideais, que eu acho que é a mais adequada. Mas qualquer uma delas que você colocasse ou coisa parecida, estaria dentro do que foi pedido no exercício, tá? Então, você troca no melhor dos mundos por exemplo, em condições ideais, que é a minha escolha pessoal. B. Desenvolver um veneno ultratóxico para evitar que o almoço escape. Desenvolveu um veneno ultratóxico para evitar que a presa escape. O almoço dela é o que ela vai conseguir caçar, certo? Então, você coloca a presa em vez de almoço, tá? C. Sempre com um médico a tiracolo. A tiracolo é que nem aquelas bolsas a tiracolo que andam coladinhas em você, certo? Então, você vai para uma linguagem mais norma culta, norma padrão, você poderia colocar sempre acompanhado de um médico, por exemplo. Sempre acompanhado de um médico fica bem dentro da norma culta. D. Ela é considerada a joia da coroa por colecionadores. Joia da coroa, gente, é uma coisa rara, uma coisa preciosa, muito cara. Imagina, a joia da coroa seria as joias de uma família imperial, por exemplo, como nós tivemos aqui no Brasil, ou a família real inglesa, por exemplo. Eles têm as joias particulares, joias carérrimas, né? As melhores joias do mundo, assim, muito caras e raras, né? E é a mesma coisa aqui. Ela é considerada a joia da coroa, você pode falar, ela é considerada uma raridade, e é mesmo, por colecionadores. Raridade porque só tem nessa ilha. Imagina quanto custa uma cobra dessa no mercado negro, né? A pessoa vai lá, pega e vende a cobra. Só para a cobra produzir veneno e fabricar remédios em outros países do mundo, sem aqui o Brasil ganhar nada com isso. É isso que é o problema. Bom, é isso aí.
Aí tem o exercício número 6, na página 55, que é o seguinte: as afirmações a seguir são baseadas no texto lido. Analise-as e assinale V para informações verdadeiras e F para falsas. Então vamos ver. A. O fato de o veneno da jararaquelhoa ser ultratóxico pode ser explicado pelo tipo de alimento que passou a constituir sua alimentação. Segundo o texto, sim, então é verdadeiro. B. O nome científico da jararaquilhoa é Botrops insularis. Está correto, então coloca verdadeiro. C. Os termos ilhoa e insulares, que constituem respectivamente o nome popular e o nome científico do animal, relacionam-se ao seu habitat. Sim, a ilha, ilhoa e insulares, é isso aí, tem a ver com a ilha, então é verdadeiro. Só tem verdadeiro aqui, meu Deus? D. Pesquisadores da FAPESP concluíram um estudo sobre a diminuição de indivíduos da espécie Botrops insularis e publicaram suas conclusões no South American Journal of Hepatology. É verdadeiro, tá? Isso tudo, gente, tem informações lá no texto, é só ler, tá bom? E a alimentação da jararaca comum se constitui de pequenos mamíferos. Verdade também. Não tem falso aqui, pessoal. Vamos ver a última. Apontam-se como possíveis soluções para coibir o tráfico da jararaquilhoa, patrulhamento permanente no local, incentivo ao turista, instalação de câmeras que registram automaticamente a presença de pessoas. É falso, gente, porque sabe qual é a parte? Patrulhamento permanente do local. Não tem como ter, porque é muito perigoso um acidente com uma cobra dessa, né? E aí não dá tempo nem de socorrer. Por mais que tenha soro lá. E outra, quem que vai querer viver tão afastado assim das pessoas numa ilha cheia de cobra? Eu não ia. 7, na página 55, tá? Qual é o objetivo da publicação desse texto, né? Primeiro, tornar pública a população da jararaquilhoa, lá da Queimada Grande, e dizer que ela está diminuindo, né? E que a diminuição é causada provavelmente por tráfico de animais, que é um absurdo, né, gente? 8. No trecho a seguir, sublinhe com um traço o discurso direto e com 2 o discurso indireto. Olha lá. Em março deste ano, por exemplo, a aluna de mestrado da USP, Cacá, recebeu uma oferta de um homem em São Vicente. Ele me ofereceu 25 mil para cada exemplar que trouxesse. 25 mil reais, nossa. Disse que ficaríamos ricos. Nossa, gente, já imaginou? Se a ilha tem aproximadamente 2.000 cobras, e a cada uma que a moça conseguisse pegar custasse 25 mil reais, vamos supor que ela conseguisse pegar umas 10 cobras. É muito dinheiro, gente. Ainda bem que ela não fez isso, né? Mas aí que tá pedindo aqui para sublinhar o discurso direto, ou seja, a fala da moça com um traço e o resto com 2. Então, assim, que é o discurso indireto. Então, olha, você vai grifar a partir das aspas, que é a fala da moça, você grifa com um risco só. Ele me ofereceu 25 mil para cada exemplar que eu trouxesse, disse que ficaríamos ricos. Até aqui. O contou já não é, tá? O contou faz parte, não está grifado aqui, mas faz parte do discurso indireto. Olha lá, em março deste ano, por exemplo, a aluna de mestrado do Cacá recebeu uma oferta de um homem em São Vicente. Tudo isso são 2 traços, certo? 9. Reescreva os trechos a seguir, mudando o discurso de direto para indireto e vice-versa. A. Eles afirmam ter fortes indícios de que a causa seja o tráfico desses animais, tá? Então, olha lá, é para mudar do discurso direto para o indireto. Como é que ficaria isso daqui, ó? Isso, quando a fala estiver no discurso direto, você coloca no indireto. Quando a fala estiver no discurso indireto, você coloca no direto. Nesse caso aqui, a A já é discurso direto. Você tem que colocar, então, no discurso indireto. Olha lá. Eles afirmam. Ah, não, aqui não está no discurso direto, não está no indireto mesmo. Eles afirmam ter fortes indícios de que a causa seja o tráfico de animais. Você coloca, temos fortes indícios de que a causa seja o tráfico desses animais. E aí você coloca, eles afirmam, certo? Então, esse primeiro pedacinho fica lá para o fim, ó lá. Aí começa, temos fortes indícios de que a causa seja o tráfico desses animais. Eles afirmam, certo?
Bom, continuando. B. Deixa eu até virar aqui. Tá certo. Ali eles ficam na companhia da Jararaquilhô por 5 dias, sempre com um médico a tiracolo e um barco para garantir que chegarão à terra sem demora caso sejam picados. Deus me livre que eu não ia. Enfim, aqui o discurso está indireto, a gente passa para o direto. Ali nós ficamos na companhia da Jararaquilhô por 5 dias, sempre com um médico a tiracolo e um barco para garantir que cheguemos à terra sem demora, caso sejamos picados, tá? Eles disseram. Tudo bem? E cuidado, vocês têm que colocar, entre aspas, somente o que é fala da pessoa. Portanto, aqui nesse caso, olha, caso sejamos picados, é a fala, fecha aspas aí, e depois eles disseram, tá? C. Eu tenho certeza de que há tráfico. Só não sei se é um grupo organizado, disse Marx. Então, olha lá, agora sim, aqui está em discurso direto, você tem que colocar no indireto. Então, seria, Marcos disse que tem certeza de que há tráfico, só não sabe se é um grupo organizado. D. Para prevenir a extinção da Jararaquilhô, Marx pretende criar a espécie em cativeiro, mas ainda busca recursos para concretizar a ideia. Então, olha lá. Para prevenir a extinção da Jararaquilhô, pretendo criar a espécie em cativeiro, mas ainda busco recursos para concretizar essa ideia, ou a ideia, disse Marx. Beleza, gente? Página 56 e 57. Deixa eu mudar a minha também. Na 56, a gente tem um outro trecho de texto, tá? Já não é mais sobre a jararaca, mas ainda tem a ver com animais. Olha, leia este texto que cita as consequências da inserção de animais em um ecossistema. É muito comum acontecer problemas, principalmente, por exemplo, quando você importa, né? Vocês não viram um caso recentemente falando na televisão sobre a questão da cobra? Que eles importaram uma cobra que não é brasileira. A cobra picou o rapaz, porque foi tráfico ilegal, ele tinha isso em casa. E depois que ele foi picado, eles soltaram a cobra, soltaram assim, deixaram numa caixa num local lá. Agora vocês imaginam isso, gente, se a cobra escapa. Não estou nem falando do risco relativo à picada da cobra aqui, mas ela poderia interferir no ecossistema, né? Porque qualquer espécie que não é do local pode causar problemas. E é sobre isso que o texto está falando, tá? E aí eu coloquei aí o título para vocês: Bagunça no ecossistema. Entenda como animais invasores podem causar a extinção de espécies. Nesse caso, espécies nativas, tá? Animais invasores são que não são daquele ecossistema, e aí você traz para dentro daquele ecossistema. O bicho até se adapta, mas ele causa estrago nos bichos que já existem por ali, tá? Vamos lá. 1. Que trecho do texto se configura como se fosse uma notícia? Por quê? É esse aqui, olha. Atenção, atenção. Bico de Lacre e Caturrita invadiram o estado de Rio de Janeiro e está criando a maior confusão, tá? E aí, por quê? Porque lembram aquelas notícias, né? As manchetes, porque parece uma chamada de telejornal, etc., no rádio. E é isso, tá bom? É sempre assim que aparece. Extra, extra! ETs em Varginha, sei lá, gente, estou inventando aqui, tá? Extra, extra. O que poderia ser? Político corrupto foi preso, por exemplo. 2. Nestes 2 trechos do primeiro parágrafo, supõe-se um diálogo. De quem seriam essas 2 falas, gente? E agora? É o leitor. Depois, calma, calma, do narrador da notícia. A gente, escritor, no caso deles aí, pode usar de um certo humor, né? Maneira de chamar atenção para os leitores gostarem e lerem o texto até o fim, tá? Bom, 3. Para observar as ideias principais do texto, indique resumidamente na tabela a seguir do que se trata cada parágrafo. Então, uma espécie de resumo da ideia principal de cada parágrafo, tá? Então, vamos lá para o primeiro. A presença de animais que não são naturais da região interfere no ecossistema e pode levar à extinção de espécies nativas, como é o caso dos pequenos pássaros bico de lacre e caturrita encontrados no Rio de Janeiro. Esse é o resumo do primeiro parágrafo, assim, as ideias principais do primeiro parágrafo, certo?
Vamos para o segundo. A lagartixa de parede não é um animal nativo brasileiro. Ela veio da África em navios negreiros e sua presença em nosso território nos trouxe benefícios. Realmente, porque a lagartixa, gente, eu acho uma gracinha a lagartixa. E se você observar lá na parede à noite, e ela geralmente sai à noite, ela fica comendo os mosquitinhos, as baratinhas. Então ela faz muito bem pra gente, né? Come barata. Bom, terceiro. Animais invasores. Deixa eu ler aqui no meu. Animais invasores podem trazer doenças que não existiam no local, tornar-se predadores de animais nativos ou acasalar com esses animais, gerando filhotes híbridos. E o que acontece, gente, quando espécies diferentes acasalam e até conseguem nascer um filhote? Esse animal, geralmente, ele não reproduz. Ele fica um animal como se ele fosse estéril. Ele não consegue reproduzir. É um caso, por exemplo, de alguns animais. Eles misturam o cavalo com o burro. Eu acho que é isso. E aí sai a mula, uma coisa assim. Eu não sei qual é o animal, não lembro o nome exatamente. E aí o que acontece? Esse animal é um animal forte, bom, mas ele não reproduz. Ele é estéril. E aí, para o quarto parágrafo, é o seguinte: o sagui da serra escuro, natural da Mata Atlântica, está procriando com o sagui de tufo branco. E com o sagui de tufo preto. Animais invasores, que eles não estavam ali. O que pode resultar na perda de características da espécie, levando à extinção. Aí você pode até me perguntar, mas como é que esses animais chegam então nesses lugares? Olha, por exemplo, aqui na região da Mata Atlântica de São Paulo e tal, a gente tem algumas espécies desses macaquinhos, desses saguis. E aí, por exemplo, é muito comum as pessoas comprarem, ilegalmente, é claro, saguis, macaquinhos lá no Nordeste e trazem aqui para São Paulo, por exemplo. E eles fogem. Acontece de fugir. E aí eles ficam na natureza, eles se adaptam, eles conseguem sobreviver. Só que aí acaba namorando, vamos dizer assim, com as espécies que moram aqui, que não são exatamente iguais às de lá. E aí que ele está falando, tanto namora para um lado, namora para o outro, que o bichinho original ele vai se perdendo, ele não vai tendo as mesmas características, certo? Quinto parágrafo. A presença de animais invasores pode causar a extinção das espécies. Esse é o resumão do último parágrafo aí. Certo, pessoal? Seguindo. Correção da página 57. 4. Com que intenção o narrador fala sobre a lagartixa de parede e o sagui da serra escuro no segundo e quarto parágrafos, respectivamente, né? Primeiro, ele apresenta, né, a lagartixa de parede e o sagui da serra escura. Fazendo o quê? Tá? Ele quer exemplificar o que foi dito anteriormente com relação a isso, né? Que a inserção não intencional de animais não nativos em um novo ecossistema e suas consequências. Porque, por exemplo, a pessoa que comprou ilegalmente, não façam isso, mas que comprou ilegalmente um macaquinho lá na Bahia, por exemplo, e traz para São Paulo, ela não tem a intenção de soltar o bicho na natureza para que ele namore com os bichinhos daqui. Ela quer ter o bicho em casa, o que já é uma temeridade, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas se o bicho escapa, como é que ele vai fazer? Ele não tem mais controle sobre isso. Ela trouxe de maneira ilegal e pode causar problemas. É isso que está falando aqui, tá? 5. De que forma o conteúdo desse texto se relaciona ao tráfico de animais silvestres? Total, é o que eu acabei de falar. Né? Um bicho ele é introduzido em um ambiente diferente, geralmente por questão de tráfico. A pessoa compra, leva para aquele local, o bicho acaba escapando e fica solto na natureza. Tá? Não é intencional, mas acaba acontecendo e bastante. Tá? O que acontece com tudo isso? Promove o desequilíbrio do ecossistema. E o bicho que é originário daquele lugar pode muito bem acabar perdendo seu espaço, as suas características e desaparecer. E o que mais a gente quer é preservar o meio ambiente, né, gente? Vamos lá, continuando aqui. A sexta questão, que é a última, né, eu acho, da página 58. É isso aí. Deixa eu até mudar minha pagininha aqui também. São as últimas questões da página 58. 6. Em textos de divulgação científica estão presentes algumas características, como presença de definições, explicações de termos, verbos no presente do indicativo, citações diretas de especialistas no assunto e verbos na terceira pessoa do discurso, valorizando fatos e informações científicas. Sabendo disso, transcreva do texto trechos em que é possível observar. O quê? Vamos lá. A.
Uso da terceira pessoa do discurso, que é o ele, né? Tem muitos, tá, gente? Não tem um trecho só. E eu vou dar o que está aqui no livro como sugestão. Seguinte, os invasores são a segunda maior causa de extinção de espécies no planeta. Só perdem para a destruição do habitat natural de bichos e plantas. Tem outros trechos, você poderia escolher um outro, tá? Vamos na B. Verbos no tempo presente. Também existem vários, né? E a sugestão do livro é esse daqui. Olha lá. Por não serem típicos da região, os invasores causam certa bagunça nos ecossistemas. E agora são as últimas mesmo. D. Presença de definições, explicações ou comparações. Mais uma vez, tem outras possibilidades, tá? Eu vou dar a do livro como sugestão. Outra ameaça mais séria é que os invasores podem se misturar a bichos locais e gerar filhotes híbridos, ou seja, que unem características de dois animais diferentes. E a D, discurso direto. Discurso direto, você se lembra quando no caso aqui, o entrevistado fala com as palavras dele e o narrador, lá o escritor, registra exatamente como ele falou. Olha lá, uma sugestão, porque existem outras também. A população desse primata está se misturando com o sagui de tufo branco, típico da região Nordeste, com o sagui de tufo preto, do Centro-Oeste, explica Sávio Freire Bruno, médico veterinário e biólogo da Universidade Federal Fluminense. É isso. Como eu falei para vocês, existem outros trechos aí, tá? Aqueles que a gente falou, que eu falei que são os do livro, são apenas sugestões aí para você seguir, beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, final da nossa correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá bom? Um beijinho, tchau, até a próxima aula.